Ryuki vs Chihiro era o que todos nós esperávamos, então... Receba! Brincadeiras à parte, o 20º capítulo de Kagurabachi nos trouxe mais informações sobre o poder da Ryuki, o Enkotsu, e também nos mostrou que o Chihiro está psicologicamente abalado depois da luta com o Sojo e, portanto, está bem em desvantagem nessa luta contra a Ryuki. Bora ver tudo que o capítulo tem a oferecer? Então vem com a gente e bora para mais uma análise. O capítulo começa com a confirmação do que falamos sobre o Hakori no capítulo passado, de que ele ainda tinha um trabalho a fazer. Ao contrário do que a gente pensava, o Hakori afirma para o Chihiro que conhece o esquema asqueroso da família Sazanami e diz que quer destruir o evento. E galera, no capítulo passado a gente deu uma errada ali porque o Hakori estava passando a ideia de que não sabia nada da família, talvez fosse um NPC ali da família Sazanami. Mas não, o cara cresceu ali no meio, sabe absolutamente tudo, só que na verdade a ideia dele aqui nesse capítulo é justamente de talvez tentar limpar a honra do próprio nome, não de resgatar os familiares dele como os típicos protagonistas de Shonen, mas de limpar a própria honra, talvez ser um divisor de águas daqui pra frente. Mas, apesar de errarmos nisso, a gente acertou que ele não mais faz parte da família, ou seja, alguma coisa aconteceu, no caso ele realmente não concorda com os ideais da família e por isso que ele se dividiu, ele acabou saindo da família. Mas como você percebeu, a gente já jogou algumas teorias no ar e acertamos algumas e erramos outras. E esse vídeo em questão vai estar aqui na descrição para você poder ver, que é o vídeo do capítulo 19 de Kagurabachi, caso você ainda não tenha visto. Aproveita para dar uma olhada lá que daqui pra frente tem outras teorias, cara, que a gente acertou na mosca e ninguém tinha falado a respeito, hein? Vale a pena dar uma olhada. Voltando ao capítulo, o Hakori explica como funciona a hierarquia da família Sazanami. Os filhos nascidos na família treinam magia desde cedo, afinal, eles precisam ser muito fortes para proteger o Rakuzaichi com as próprias vidas. E o Hakori ainda afirma que era a criança mais fraca que nasceu entre os Sazanami, sem nenhum talento para a magia, como ele demonstrou no capítulo passado, e ele acabou atrapalhando nos negócios da família. Por isso, ele foi deserdado. Ele prossegue falando que seres humanos e até mesmo cadáveres, galera, são vendidos nesse leilão do Rakuzaichi. Hakori, quando criança, por conviver nesse ambiente, achava que isso era normal. Foi só o que ele viu na vida. Até que depois que ele cresceu, ele finalmente se deu conta de que essas práticas eram completamente desumanas, né? Por isso, ele agora está determinado a pará-los. O Hakori deixou explícito a coincidência que tinha acontecido dos dois se encontrarem dessa forma. Pois é, né, autor? A clássica coincidência, né, do protagonismo. O Chihiro continuou perguntando se o Hakori sabia onde eles guardavam os bens que seriam leiloados, e o Hakori disse que sabia. O Chihiro então falou que queria roubar a Shinuchi deles, e o Hakori diz então que a Shinuchi é o evento principal do leilão. Quando o Chico bateu com o Teco, ele percebeu que se a Shinuchi fosse roubada, o leilão estaria acabado. Isso faz com que o propósito de ambos os personagens estejam alinhados e, portanto, faz sentido deles se unirem para alcançarem esse objetivo em comum. Nesse momento, eles já estão descendo do elevador. E é aqui, galera, que um detalhe deixa umas coisas muito interessantes e abre espaço para algumas teorias muito maneiras. O Hakori pergunta pro Chihiro qual é o objetivo dele em roubar a Shinuchi. O que ele quer com isso? E o Chihiro diz que nem ele mesmo sabe o que vai fazer com aquela espada. Só que ele diz que tá com medo. Então, ele fala uma coisa interessante que na tradução oficial de Kagurabachi foi revelado, mas em português não foi assim, pessoal. Ele diz: a Shinuchi é uma espada sagrada e ela é importante para mim. Espada sagrada não é sinônimo de espada mágica, né? O Chihiro então diz que se alguém tá leiloando a Shinuchi, esse alguém deve estar tramando um banho de sangue. Se o Chihiro não fizer nada e uma espada sagrada tirar vidas inocentes, o Chihiro não sabe mais como que ele vai suportar esse fato. E aí, uma imagem do Sojo passa de relance pela mente do Chihiro. Aqui, galera, a gente tem que deixar bem claro, né, que há uma diferença grande entre espada mágica e espada sagrada. Espada sagrada tem outras implicações. No caso, está escrito sacred em inglês, então pode até ter implicações com rituais, né? Não apenas com o sagrado divino. Então tem alguma coisa diferenciada aí que essa tradução está deixando pra gente de subentendido e que a gente tem que pescar de alguma forma ou outra, né? Ainda mais quando se fala da Shinuchi, que ela demonstrou estar mais pra amaldiçoada do que pra sagrado, considerando aqueles selos todos que a gente já viu em outros capítulos. Lembrando que no Japão eles têm um panteão gigantesco, né, de divindades. Às vezes até se mistura a maldade com a benignidade desses deuses, yokais, onis e tal. A gente pode realmente estar numa corda bamba aqui agora. Isso vai fazer mais sentido daqui pra frente, porque eles estão realmente introduzindo um pouco dessa cultura japonesa mais profundamente na obra agora.
E aí que vem pra gente a pergunta. Ele falou que a Shinuti em específico é muito especial pra ele. Não é tipo, as espadas mágicas são especiais pra mim. Ele deixou explícito que a Shinuti é muito especial pra ele. Seria porque talvez a Shinuti tenha alguma relação com a mãe dele? Claro, a gente tá viajando aqui porque não teve nenhuma prova concreta de que ele estava falando algo a mais com essa frase. Mas a gente faz teoria de qualquer coisa, não importa. E pra gente já tem alguma implicação isso aí. Essa é a graça, né, de assistir os animes e ler os mangás. É teorizar um pouco mais do que é mostrado pra gente. Se bem que foi mostrado que a Shinuti se destaca em relação às outras. Não só a caixa é diferenciada, tem algo a mais nessa espada. E pra você que também acha isso muito estranho, nós fizemos uma teoria de Kagurabachi chutando, aliás, com certa precisão, vamos falar a verdade. É o Ronaldinho Gaúcho dos mangás. Ronaldinho Gaúcho dos mangás. Quais seriam os poderes das 7 espadas? Aliás, 6, né, porque a 7ª a gente já sabe. Mas, enfim, a gente chutou o poder da Koregumo, até que acertou ali uma parte, né? A gente falou de raios e tal. E a gente chutou também qual seria o poder da Shinuti. Então você que está interessado pode conferir aqui. Bem aqui, ó. Neste card aqui, a nossa teoria de Kagurabachi. Mas, enfim, voltando pro capítulo, ainda enquanto aquele elevador desce, o Chihiro pausa a conversa e atende uma ligação do Shiba. O Shiba acaba informando que o Chihiro estava sendo caçado pelo Kamunabi. O Kamunabi havia enviado Ryuki Kagari, e é a primeira vez que a gente vê o outro nome dela. Ela é a portadora do Gashadokuro, chamado Enkotsu, que foi traduzido oficialmente como Ossos Flamejantes da Fome. A gente já vai comentar sobre isso, que é muito importante, pessoal. O Shiba diz que esse poder é equivalente ao das espadas mágicas, porque possui poderes que até ultrapassam a magia normal. Quando eles saem do elevador, eles se deparam com a própria Ditakuja, a Ryuki. Um detalhe também é que ela pede para uma entidade chamada Rikuo dar uma mãozinha ali para ela, mais do que literalmente, né? E é assim que o poder dela é ativado. E mais uma vez, novamente, nós acertamos nossas teorias que o poder tinha a ver realmente com o fortalecimento de partes do corpo dela. E foi exatamente o que ela fez para investir contra o Chihiro. Não só isso, mas o tipo do poder dela realmente tem envolvimento com os mortos, com a ideia da cremação, do fogo. Tudo bem que ossos flamejantes é meio óbvio, mas a ideia de ter uma entidade morto-vivo ali, que é o Yokai Gashadokuro, tá, pessoal? Isso aí foi um acerto à mosca. E esse Gashadokuro, para quem não compreende um pouco da história folclórica japonesa, é um yokai no formato de um esqueleto gigante que é formado pelos ossos das pessoas que morreram de fome. Então é uma história bem macabra aí por trás desse yokai, mas o que a gente sabe até agora é que esse yokai, pelo visto, se chama Rikuo, que foi a maneira pela qual ela ativou o poder chamando o nome dele. Tudo indica que ele fez um pacto com a Ryuki e ela utiliza exclusivamente esses poderes. Por isso que o Shiba comparou as espadas mágicas a justamente esses poderes, porque eles, pelo visto, são únicos. Talvez até tenha sido uma magia desenvolvida para tentar se equiparar às espadas, ou o contrário, as espadas vieram para se equiparar a essas magias, né? Mas enfim, se vocês conhecem Chainsaw Man, é literalmente como se fosse um contrato com os demônios lá, como o caso do Aki com o demônio raposa. E justamente por esse poder ser muito perigoso que a galera do Kamunabi autorizou a utilização apenas até o torso, porque provavelmente se ela utilizasse o poder inteiro... Ou aquele bicho cria autonomia, né? Ele sai sozinho e vira um inimigo, né? É. Mas aqui entra a parte que eu sou fã especialmente de fazer. Galera, a gente acertou a ideia do primeiro Enkotsu, mas agora foi falado que existem outras magias semelhantes. Então se a gente for pegar a mesma ideia de que eles têm uma linha de raciocínio semelhante, por exemplo, todos são Enkotsus, só que eles são baseados em folclores diferentes. Ou até, sei lá, todos são Gashadokuro, mas cada um tem um elemento diferente. De uma forma ou de outra, eles devem ter uma semelhança entre si. Eu apostaria de que cada Enkotsu, se não vai ter nome diferente, eles são inspirados em algum yokai que surge a partir de alguma morte trágica dos seres humanos. Por exemplo, a Yuki Onna, que seria um baita de um yokai para trazer poderes de gelo para a obra. Ou o Funa Yurei, que nasce a partir da morte daqueles que morreram afogados. É tudo trágico. Bom, mas essas são algumas alternativas que a gente jogou aqui. Eu queria pedir um favor para vocês, quase com um desafio. Qual você acha que seria o yokai ideal para representar o próximo Enkotsu? Dá uma pesquisada aí e se você achar uma coisa bem legal, traz pra gente aqui no comentário que a gente vai trazer a teoria pro vídeo, se ela for condizente aí, passar pelo crivo dos sommeliers. Mas enfim, galera, bora continuar a análise. A Ryuki já chega botando a moral com o Enkotsu, falando que caso o Chihiro se renda, ela vai desativar esse poder. O Chihiro então percebe que eles não estão mais no edifício, e sim em um outro espaço completamente diferente. E é aí que entra esse cara aí que a gente vai chamar de cara do Sumo, que também é um membro do Kamunabi.
O cara do sumô meio que criou uma espécie de expansão de domínio para quem conhece Jujutsu, ou seja, é um espaço separado do mundo real que só será desfeito caso o combate entre a Ryuki e o Chihiro chegue a um fim. Ou seja, tem que ter um ganhador nessa luta. O Chihiro tenta desconversar para sair da situação desfavorável, mas a Ryuki nem pensa duas vezes e já dá um murrão com o Enkotsu na cara do Chihiro. Só que ele para a porrada com a espada e tenta utilizar o Aka para absorver aquele socão. O problema é que o soco era tão forte que nem mesmo o Aka conseguiu absorvê-lo. O Chihiro mal conseguiu aparar o poder e quase foi de vala. A Ryuki aproveita para perguntar onde está a Kuregumo, que teoricamente ainda estaria sob a posse do Chihiro. Mas ele afirma que a Kuregumo está quebrada. E a Ryuki pergunta pro cara de sumô se isso é possível. E essa é uma dúvida que a gente também tem, né? Uma espada mágica deveria suportar muito mais. E aquele cara do sumô diz que não, isso aí não é possível. Então ela pergunta se o Chihiro tá mentindo pra ela. Ela parece ser bem ingênua mesmo, né? E com isso a gente percebe que o Aka tem um limite de absorção e pelo visto ele não é tão alto assim, porque ele mal conseguiu absorver o impacto ali e quase foi de vala. Se não fosse uma parada de última hora ali, se fosse fraquinha que nem a Kuregumo tinha quebrado. Então realmente o Aka tem seus limites, não é uma habilidade overpower como pelo menos eu imaginava. Provavelmente vai depender da força do Genryouken de quem tá usando, é sempre assim, né? Tem uma limitação ali até pra ele ficar mais forte, pra depois ele conseguir usar a absorção na Ryuki mais pra frente. E outra coisa que a gente viu, né, que os traços fortíssimos da personalidade da Ryuki, que já se mostrou ser uma boa de uma imbecil, né? A primeira aparição dela parecia que ela era meio serena, séria, super inteligente e tal, mas ela tá parecendo ser meio bobona. Bem despreocupada, nem lembrava o nome da Kuregumo, perguntou o que era o que ali, perguntou se o cara tava mentindo na cara dele e tal, assim, realmente poder de personagem. É uma personalidade nova pro mangá, né? Ela é bem expressiva, a gente não tá falando que não, só que de um jeito diferente, aí por exemplo do Hakuri. Ela não é desesperada, ela tá firme, ela tá forte ali. Ela só é meio, tô nem aí. Mas enfim, galera, continuando a conversa entre os dois, o Chihiro novamente tenta desconversar com a Ryuki, mas ela entende que o Chihiro tá preferindo guardar pra si as suas crenças nobres, entre aspas, como ela mesma disse. Aí ela decide expor a sua própria opinião sobre as espadas sagradas. Um indivíduo que porta uma espada mágica faz isso a serviço próprio. Então as espadas deveriam ser controladas pelo Kamunabi para o bem-estar da nação, coisa lógica, evitando que qualquer pessoa mal intencionada as utilize. Ou seja, ela também tem um senso de justiça desenvolvido, ela tem um motivo para estar ali e faz sentido o que ela tá falando, cara, não é qualquer personagem, entendeu? Ela pareceu como se fosse aquele personagem brigão que só quer encontrar alguém que seja mais poderoso, sabe? Tipo o Goku da vida. Só que não, cara, faz total sentido o que ela tá falando. O Chihiro é um moleque com sede de vingança, e de fato. Ele mata quem estiver no caminho, os civis não, os civis ele defende. Mas se um civil de repente virar a louca ali e quiser ser um dos portadores da espada, ele é capaz também de matar. Ele não tá nem aí com justiça. E é um moleque imaturo. Ela fala que isso tem que ser parado e que um poder que só existe pra matar tem que ser isolado. Tá mais do que certa, cara. Realmente ela não tá tão disposta a levar isso tão a sério. Tanto que ela deu chance no começo, então ela tá demonstrando empatia, tá demonstrando uma maturidade um pouco maior, considerando a personalidade dela, né? E isso vai contribuir porque a gente vai falar mais pra frente. Então, terminada essa explicação, a Ryuki utilizou o outro poder, chamado de costelas, que basicamente são as costelas do Rikuo, que é o Gashadokuro com o qual ela tá fazendo o pacto. E ela tenta convencer o Chihiro apelando para a situação do Kazane. Ela explica tudo o que ele perdeu, partes do corpo, amizades e a esperança como um todo. A tragédia dele só ocorreu porque existia um indivíduo que possui uma espada mágica. E a mesma imagem do Sojo passa pela mente do Chihiro novamente como se estivesse o atormentando. A Ryuki finaliza dizendo que se ele continuar a portar essa espada mágica, mais desastres acontecerão. E enquanto a luta estourava, o Hakuri, que estava lá no canto do elevador, só observando, percebeu que Chihiro estava emocionalmente abalado e lutando só na defensiva. Ou seja, ele estava na total desvantagem. Ficou claro ali de que essa questão do uso das espadas, estar matando um monte de gente, afetou mesmo o Chihiro. Ele tinha acabado de falar que esse era o maior medo dele. Foi inspirado por esse mesmo Chihiro que o Hakuri deixou de hesitar e partiu para ação para defender o Chihiro de um golpe da Ryuki. E o jeito que ele defendeu foi engolindo o soco da Ryuki com tudo na cara e foi parar do outro lado da sala ali. Mas mesmo estando todo esbagaçado no chão, o Hakuri reuniu suas forças para dizer que, mesmo não entendendo as circunstâncias das espadas mágicas, foi o próprio Chihiro que salvou ele. E assim termina o 20º capítulo de Kagurabachi. Galera, não dá pra falar que depois de um discurso desse, a reação condizente do Chihiro seria...
o autor tá forçando a apatia do Chihiro. Não sei se é porque o Chihiro tá tentando aguentar tudo sozinho, não quer extrapolar nenhum sentimento e vai estourar alguma hora, porque não é possível. Tudo bem que é, sei lá, um traço de personalidade ele ser apático. Só que não importa o que aconteça, ele vê a Char sendo despedaçada, ele vê o cara levando soco por ele ali. E também é afetado emocionalmente, quase que traumatizado agora ao ponto de quase morrer por conta das espadas e a cara dele não muda. Na verdade muda, ele levanta ou abaixa as sobrancelhas. É verdade, ele tem só. Mas isso aí vai ter que estourar uma hora, cara, de algum jeito. Eu não sei se o autor vai conseguir manter o personagem assim até o final da obra, porque ele tem que ter um mínimo de oscilação. E outra coisa também, que o Chihiro tá lutando sem um braço contra a Ryuki. O autor não se importa, ele pegou o bicho mais forte do Kamunabi, com o Enkotsu aí, com o poder de contrato máximo aí, e botou pra lutar com um moleque sem um braço. Não tem o Genyoku totalmente desenvolvido, ainda tá descobrindo coisa da espada, enquanto que ela é veterana de guerra, já aparece, né? Só que a gente já tá vendo algumas coincidências aí começando a acontecer, como um cara justamente da família Sazanami, que virou do contra encontrar o nosso protagonista. E será que é dessa vez que a gente vai ver o Shiba entrando em ação? E se o Shiba tiver um Enkotsu também, um desses Enkotsu aí? Porque ele é super poderoso e tal, teleporta. Será que é um yokai maluco aí que ele teleporta e tal? Um fantasma e tal da vida? Não ficou claro de que esses Enkotsus todos tem que necessariamente ser um elemento físico, tipo um Susanoo do Sasuke aí, né? Pode ser magia completamente diferente mesmo. A gente não tem nenhuma prova pra mostrar pra você, mas fica aí a nossa suspeita. E outra coisa muito interessante também que pode acontecer pro futuro, que como a gente comentou no capítulo passado, é que o Hakuri, com o seu poder de Soul, ou seja, o seu funeral aquático, como a gente imagina, como a gente teorizou no capítulo passado, pode vir a enfrentar a Ryuki, despertando pela primeira vez aí o seu poder de verdade e talvez derrotando ela, né? Porque é o poder perfeito pra acabar com o espírito flamejante gachadocro maluco dela. Veja bem, são dois elementos que contrapõem o da Ryuki. Primeiro porque é um morto-vivo, ou seja, é uma alma penada que não encontrou o descanso. Então se você faz o funeral para esse indivíduo, então você tá finalmente acalmando ele, né? Como ele deveria, talvez seja um anulador do poder. A outra coisa óbvia é a água apagando fogo. Então ele tem um poder teoricamente perfeito para eliminar a Ryuki ali. Não matar ela, mas neutralizar a magia dela, que já é mais que suficiente para eles darem um checkmate nela ali. O que vocês acham? Vocês acham que ele vai realmente utilizar esse poder? Vai despertar o poder como se fosse um Naruto e Kyuubi? O cara aparentemente é o cara mais fraco do clã, mas não quer dizer que ele possa despertar seus poderes secretos e virar o cara mais poderoso do clã, que vai limpar o seu nome e derrotar todos os do clã sozinho, entendeu? E falando em Naruto, vocês sabiam que o one shot, ou seja, a primeira obra ali, que é de um capítulo só, com início, meio e fim, do mesmo autor de Kagurabachi, chama-se Enten, e já apareceu aí na internet pra gente dar uma lida, galera. Nesse one shot, a gente consegue talvez ter uma ideia melhor do que o autor queria fazer. E adivinhem só, é idêntico a Naruto. O protagonista ali é muito parecido com Naruto e o rival dele é o Sasuke. Só que tem uma coisa interessante aqui. Pode ser que ele tenha resgatado alguns dos elementos para essa nova obra dele, como por exemplo o nome Enten. E o protagonista de lá tem uma personalidade mais parecida com essa aí do Hakuri. E aí, pessoal, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo só sobre esse one shot aí, trazer para vocês aqui um resumão de o que foi essa obra. Mas se vocês quiserem, deixem pra gente no comentário aqui a opinião de vocês, beleza? Só diz se querem ou se não querem. Só que lá tem uma coisa que é interessante, talvez venha a calhar. Eles invocam espíritos que eles ficam ao redor dos personagens em formato de energia. E adivinha só, vocês lembram da Kuregumo? Ela deixa uma energia ao redor do personagem que parece com um dragão, né? Então isso aí foi inspirado naquele primeiro one shot. E o dragão é justamente o animal que é utilizado por um dos protagonistas daquele one shot, que parece também com o Hakuri. Será que a gente vai ver o Hakuri sendo o novo portador da Kuregumo, tendo o dragão ao seu redor? E ele vai dar uma nova cara para Kuregumo, porque ele vai dar mais ênfase ao elemento da água, diferente de como o Sojo deu toda aquela ênfase para o raio. Seria uma das formas legais de representar como a espada realmente muda de cara conforme o portador, né, galera? E também ia quebrar esse trauma aí do Chihiro de que espadas são portadas por pessoas que querem causar massacres. Que o Hakuri seria uma pessoa que usaria isso para defesa das vidas inocentes. Mas enfim, galera, a gente já terminou aqui de falar sobre o mangá em si, mas a gente quer falar sobre algo mais importante, que são as vendas do mangá, porque o mangá não continua sem vendas. E então a gente vai começar com o toque, que já reflete a
qualidade das vendas que ocorreram no Japão. O toque dessa semana foi surpreendente, porque Kagurabachi pela primeira vez ficou acima da metade, ou seja, acima da média. Dos 14 que foram ranqueados, Kagurabachi ficou em sétimo. Porém, haviam 4 outros que não foram ranqueados, ou seja, eles estavam na revista, receberam páginas coloridas, mas eles não foram ranqueados. No total, então, foram 18 e Kagurabachi ficou em sétimo. Então, Kagurabachi está ali logo acima da média, ainda tem espaço para melhorar, mas já reflete muito bem as vendas. E falando em vendas, projeta-se que Kagurabachi vai vender entre 13 mil a 17 mil cópias no seu primeiro volume, o que é uma quantidade impressionante para um mangá que não sentia esperança nenhuma, segundo os próprios editores, que colocaram pouquíssimas unidades à venda. Galera, isso é uma notícia muito boa, porque a gente está vendo o mangá causando uma disruptura naquela questão do meme que surgiu no começo, e finalmente tem comunidades sérias surgindo de fandom aí. Já tem Discord com um grupo gigantesco aí de pessoas que estão fazendo fanart, que estão tentando teorizar, tá super legal. A gente tem aqui o canal também, que tá fazendo análise semanal. Se você quer, se inscreva, porque a gente sempre traz sem falhas aqui a análise de Kagurabachi. E enfim, as vendas agora demonstram que realmente é uma obra que tá aí para sobreviver. A gente quer que vocês sejam parte dessa, que é uma das primeiras comunidades aí que a gente tem honra de ser pioneiro, hein, galera? Seja você também aqui conosco. E se você gostou do canal, lembra que a gente tem também bastante conteúdo sobre outras coisas, como por exemplo, teorias de One Piece, que galera, são coisas que são de explodir a cabeça e são exclusivas, criadinhas aqui no nosso canal. Acho que vale a pena dar uma olhada lá. Se você quer, a playlist tá logo aqui.